Que dica que você dá para quem de repente tem um negócio, não sabe se posicionar, vê de repente amigos ou outras pessoas de outras partes performando, conseguindo trabalhar, faturar, mas que tem essa dificuldade e que tem um bom produto? Qual que é a dica que você dá, professor? A primeira coisa que eu costumo recomendar é que tenha uma cara profissional. Porque as pessoas às vezes têm a percepção de que a rede social ela é um organismo à parte, assim, que você não precisa ter... Por exemplo, normalmente as marcas têm um logo, identidade visual, que é uma série é um conjunto de formas, cores, padrões, que faz com que ela seja identificada facilmente, né? Uma identidade verbal, o Instagram também pede isso. Ou seja, quando você está ali, é bom que o seu feed ele tem um caminho, ele tem uma característica única, seja pelas cores, seja pelo tom das fotos e tudo mais. As grandes marcas, elas tomam cuidado até no tipo da foto. Todas as fotos, elas têm um estilo, sabe? Por exemplo, tem a campanha da Pepsi, que o nome dela era Live for Now, que era tipo, viva o momento. Eles falavam lá, as fotos não podem ser posadas. Tipo, se a pessoa estiver parada e rindo, já não cabe ali. Tem que ser espontânea, né? E na rede social, a gente tem que ter uma identidade geral, verbal, visual. Por exemplo, como a marca fala, né, na rede social, como ela se porta. Ela fala de forma formal ou ela fala de forma despojada, descolada, informal? Como que ela atende os clientes? Prezado senhor, ou ela fala oi, ela escreve VC em vez de você e tudo mais. Tudo isso tem que ser definido. Claro que é muito difícil para o pequeno empreendedor que não tem nenhuma noção de marketing fazer tudo certinho, né? Mas o ideal é que, primeiro, tenha uma marca, um logo profissional, né? Segundo, que tenha uma identidade visual minimamente... minimamente bonita, vamos dizer assim, agradável aos olhos. Porque, por exemplo, se você vende bolo e você tira uma foto... Tirar foto com o celular não é nenhum problema, porque hoje em dia os celulares têm muita qualidade. Mas se você tira uma foto que a iluminação é ruim, você não valoriza o produto. Ele não vai... Não cria o desejo, né? E ele às vezes vai parecer que é pior do que... O sabor é delicioso, mas a foto não ajudou. Então, uma coisa que é importante... às vezes eu vejo muito cliente, eu sou designer e tem 20 anos que eu sou dessa área, e às vezes eu vejo muito cliente, o cara gastou assim, sei lá, 300 mil, 400 mil na instalação, na loja, nos equipamentos e tal, e aí ele não quer pagar 5, às vezes 10 mil no logo, ele fala, não, caro demais. Sendo que a principal... Isca, né? Não, mas eles falam assim, a primeira... Como é que eu vou falar? A cara da empresa é o logo. Principalmente com a rede social, com pedido à distância. Sim. Tem gente que pede há muito tempo de uma marca e nunca foi na loja física. Então, o que é a representação visual daquela empresa é o logo. Então, esse tipo de coisa tem que haver um investimentozinho mínimo, sabe? De pagar um designer para fazer, porque às vezes as pessoas falam, não, eu mesmo vou criar o meu logo, né? E às vezes acontecem umas bizarrices assim e tudo mais. Meu primo sabe mexer no Corel. Exatamente. Às vezes o primo até é bom, né? Mas normalmente não é. Então, assim, pensar naquilo ali como uma plataforma profissional, que tenha uma cara profissional, que poste fotos profissionais, que tenha um logo profissional, que se apresente de forma profissional. E mais importante, que eu digo, as pessoas têm um problema muito sério, que eu não sei se você já percebeu isso, que é de não fazer... Por exemplo, quando, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você queria ligar para uma empresa, você ia lá na lista telefônica, né? Sim. Pegava o telefone e ligava. Exato. Alguém atendia do outro lado, né? Hoje em dia, as pessoas mandam uma mensagem lá na caixa na DM lá do Instagram, e a pessoa demora um dia para responder, 2 dias, ou não responde. Isso é fatal. Aí não faz sentido algum. Né? Eu viajei em junho para Lençóis Maranhenses. E aí, quando eu tava chegando lá, um dia antes, apareceu para mim, no Instagram, um post patrocinado, passeios para Lençóis Maranhenses, tá? Aquele negócio que o algoritmo sabe o que você tá fazendo já, né? Impressionante, né? Aí eu falei, tô buscando, cliquei aqui e falei, olha, eu gostaria de saber quanto é para fazer os passeios, tal. Isso era sexta, 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí, a pessoa me respondeu na segunda, 10 horas da manhã. Pô, eu tô de férias. Sábado eu já tinha que fazer passeio. Já voltei pra Brasília. Entendeu? Não faz sentido algum. E aí... Ou seja, eles gastaram algum dinheiro para aquele anúncio aparecer para mim. Quando eu cheguei até eles não me responderam. Então, eles jogaram dinheiro fora, concorda? Com certeza. Então, está muito atento a dar o retorno imediato ao consumidor. Ou, se você não for possível, tenha mensagens prontas dizendo, olha, o nosso horário de expediente é tal, mas assim que estivermos disponíveis, vamos entrar em contato, mas... não ter essa resposta... Porque hoje em dia a gente é muito imediatista, né? Muito. Então, o cara... Eu faço isso. Eu pego assim, eu quero
consertar minha geladeira. Aconteceu um tempo atrás. Peguei lá 5 telefones na internet, no Google, mandei mensagem para os 5. Ó, quanto é o orçamento? Tal. Aí, normalmente, o primeiro que me atende, se eu me atender razoavelmente, se eu gostar do atendimento, às vezes eu fecho. Converte. Porque o atendimento é muito importante, né? Sim. A forma como se atende e a rapidez com que se atende, né? E fica aquela impressão, esse cara não tá nem me atendendo, imagina consertar minha geladeira. Exatamente, eu ia falar isso agora. Porque tudo, a marca, qualquer ação da marca reflete a personalidade dela. Então, tipo assim, se o atendimento... Tem um negócio que a gente fala no branding, né? Que é a gestão da marca, que é, por exemplo, assim, tem uma marca gigantesca, a TIM, por exemplo. Ela tem lá ela contratou a Isa como garota propaganda, e aí ela investe lá ela patrocina o Rock in Rio e tudo mais. Mas se chegar ali no atendente do telemarketing, o cara te tratar mal... Já era. Todo esse esforço aqui foi jogado por água abaixo. Então, é um ecossistema, assim. Todos os pontos de contato da marca, eles têm que estar conversando, eles têm que estar muito alinhados com o posicionamento da marca de forma estratégica. Logo que eu cheguei aqui em Brasília, 20 anos atrás, eu tinha um amigo, ele queria empreender e tal, parará, e montou uma pizzaria. E ele falava que o sonho dele era anunciar em TV e tal, etc. E aí ele sempre falava isso, a gente conversava tal, até que um dia ele falou, vou conseguir um dinheiro tal, a pizzaria está indo relativamente bem, mas eu quero subir de nível e vou anunciar em televisão. Aí fez o anúncio dele lá, tal, passado algum tempo encontrei com ele, e aí, como é que foi? Aí ele falou assim, não foi legal não deu resultado nenhum, tal, etc. Inclusive estou até fechando o negócio, porque não está sendo como eu queria, não tive retorno, esse negócio de propaganda não existe. Beleza. Aí ele encerrou, parará. Aí um belo dia, aqui no Octogonal. Certo. Aí um belo dia, ele me contando a história, ele estava passando na loja lá para... Enfim, já tinha fechado, já estava com as portas lá com cadeado e tal, e aí tinha, né, antigamente aquele monte de panfleto no chão, ele foi pegar aqueles panfletos, conta para pagar tal, vazio, tudo sujo. Daqui a pouco passou uma pessoa da companhia telefônica, acho que na época ainda era Telebrasília, não lembro. Aí ele falou assim, sabe quem que é o dono aqui dessa loja? Ele falou, sou eu, mas eu fechei. Por quê? Ele falou assim, rapaz, tem tempo que eu queria falar com você, porque eu tô vendendo um produto aqui que é tipo um entroncamento para você ter um PABX na sua loja e tal, porque eu percebi que teve uma época aqui, 15 dias, mais ou menos, tô com o relatório aqui e você não deu vazão, porque muita gente começou a ligar e você não atendeu. Caraca, tá de sacanagem. Que é aquilo que você tava falando, não adianta nada você impulsionar, você colocar nas redes sociais se você não dá conta de atender quem te procura. No caso dele, as pessoas ligaram pra pizzaria por causa da propaganda, só que só tinha uma pessoa atendendo, e aí ficava lá, alite ou calabresa? Tem alite? Perdia o tempo, as pessoas não retornavam e ele não convertia aquilo em negócio. Então é necessário isso, né? Você entender também que quando você quer crescer, você tem que estar preparado para esse crescimento, senão você não dá conta de atender, né? Faz todo sentido. Por exemplo, acontece muito com marcas que querem franquear. Certo. A marca tá ali fazendo certo sucesso na região dela, fala assim, vou transformar em franquia. Só que é um processo muito complexo, uma franquia. E aí... para você transformar em franquia, você tem que estar muito azeitado, todos os detalhes. Porque imagina, você tem um problema X, a sua empresa está bem, só que você tem um problema ali X. Se você aumentar isso em 10 vezes... A tal da escala, né? O problema aumenta em 10 vezes, então você tem que estar tudo muito, muito alinhado. Com relação a essa coisa aí que você falou, PABX primeiro, que é uma coisa muito velha, né? A gente Gabriel não lembra disso, não. Não, sabe o que é isso não, Gabriel? Telefone de disco, Gabriel, você chegou a ver ou não? Não? Em casa tinha um com um discão assim e botava o cadeado pra não ligar pra ninguém. Nossa. Lembra disso, Paulinha? Voltando um pouquinho, que você falou de posicionamento, como se destacar. Porque, por exemplo, se você abre uma pizzaria... Beleza, já tem tantas pizzarias, não é que... É mais ou menos aquilo que você falou no passado, já tem muitas pizzarias, quer dizer que se eu entrar não vai fazer sucesso? Não, mas talvez o ideal é tentar fazer algo... No branding também uma coisa muito importante é o diferencial. Como a marca se diferencia da outra. Às vezes pode ser por uma coisa palpável, até concreta, às vezes é só abstrata.